Fala pessoal, aqui Cláudio Spritzer, eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje é sábado-feira, dia 4 de fevereiro de 2023. E eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Aí vai ter alguém que vai dizer, que bobagem, Cláudio, que bobagem. Isso é natural acontecer. Aí o pessoal começa a ver, presta atenção, que pode ser uma boa ideia. As ideias no seu início, elas são mais ou menos. Na verdade, não é uma ideia minha, não estou dando nenhuma ideia. Eu estou constatando uma situação, deixa eu baixar aqui. Eu estou constatando uma situação que está posta, que foi colocada meio que como uma trama, e que eu disse, pera um pouquinho, mas isso não é tão ruim. Isso aqui vai pacificar o país. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, aqueles que ainda acham que, não, está estabelecido, o governo é esse, né? Tá do jeito que tá, a gente pode falar o que pode falar, por enquanto isso aí vai melhorar. E a ideia agora é a gente tentar proteger o país, tentar melhorar mesmo a nossa vida, evitar previsões que são terríveis, que o pessoal anda fazendo previsões terríveis. Não, nós temos que tentar usar os meios que a gente tem, o que está posto aí, e as possibilidades, para garantir a saúde do país. E automaticamente a saúde do povo brasileiro, a nossa saúde, né? E a ideia é o seguinte, Lula é o presidente, Alckmin é o vice. E isso foi uma chapa bem de conveniência, meio incompreendida inicialmente, né? Que uma coisa tem? Como é que vai ser isso aí? Esse aqui já falou mal desse aqui, querido, esse aqui também tinha isso. Bom, e aí durante a campanha todo mundo começou, não, o cara do sistema que o sistema quer é o Alckmin. O Lula, pegaram o Lula, botaram o Lula aí, que é o cara que pode conseguir, porque o Alckmin não tem voto, né? O Alckmin, o Alckmin não tem voto. Mas sempre teve essa teoria, para uns é a teoria da conspiração, que o Alckmin é o interesse mesmo dos globalistas, enfim, o interesse real é colocar o Alckmin. E eu comecei a pensar nessa possibilidade, né? Porque querendo, mal ou bem, vamos combinar o seguinte, muita gente não queria nem o Lula, nem o Bolsonaro, que foi um percentual bem grande. A gente não consegue medir muito bem, porque ficou difícil medir tudo nessa eleição. Mensurar tudo foi difícil. Mas a gente sabe que o contingente de pessoas que não... Os neném era muito, né? Nem esse, nem aquele. Se tu chegasse para essas pessoas e dissesse assim, não, mas Bolsonaro, Lula ou Alckmin? Os neném iam ir no Alckmin. Eu garanto que se tivesse essa opção, vamos supor que fosse os três, as pessoas iam pedir o Alckmin. E vamos lá, querendo ou não querendo, o PSDB é bem mais palatável que o PT. É bem mais palatável. É mais ou menos a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Não adianta forçar essa barra, dizer, é tudo a mesma coisa, se entrar vai ser... Não vai ser a mesma coisa. PSDB é muito mais sociável, para ficar usando o termo, né? Socialismo é mais sociável e menos socialista. Ele tem um pezão muito no centro. Tem. É um centro-esquerda. Enquanto que o PT é esquerdaço. E está cada vez mais extremista, do jeito que está. Isso é uma análise né? Que a gente pode fazer, tranquilo. Pode fazer e pode concordar comigo aí que não vai te acontecer. Isso é uma análise da ideologia. Mas o que acontece? A gente sabe que havia aquele teatro das tesouras, né? Que havia aquele acordo tácito, aquele acordo
Cada um fica aí uns 2 mandatos, daí entra o outro e faz esse revezamento aí, basicamente esses dois, né? Agora vamos lembrar o seguinte, ninguém estava muito exacerbado com a política antigamente, ninguém estava desesperado, a nossa vidinha estava sendo levada, certo? Nossa vidinha estava sendo levada. Claro que tinha um monte de coisa que a gente não sabia, e às vezes o não saber para algumas pessoas é melhor, para mim não, eu gosto de saber. Foi muito bom esse período todo que aconteceu aí, a gente ficou sabendo, as máscaras caíram e colocou esse pessoal à vontade. Então o pessoal que está no governo, eles não escondem nada. O pessoal dos grandes grupos de comunicação não escondem nada, finge, agora não adianta mais fingir, a gente já sabe quem vocês são, né? Hoje é um novo dia. Tiraram meu dinheiro? Então não, a gente já sabe quem é quem. Mas a gente quer pacificar o país. E a última coisa que o PT parece estar fazendo é a pacificação do país. Muito antes pelo contrário, estão num revanche, numa vingança. E quem quer isso, na verdade, são os petistas. É a militância petista. São aqueles xiitas do PT. Esses que querem essa coisa de ir atrás, que não tem anistia não. São esses caras. Na verdade, a grande maioria das pessoas quer viver em paz. A grande maioria das pessoas quer liberdade de expressão. A maioria das pessoas não é contra a censura. Então, pensa bem, se a gente tivesse de volta a nossa vidinha pré-Bolsonaro, vamos combinar, pré-Bolsonaro, até aquele PT lá do início, né? Ou mesmo aquele PT onde pelo menos a gente tinha liberdade de expressão, não estava naquele momento correndo o risco de venezuelização do país, ou argentinização do país, a gente não corria nada, né, desse tipo de problema, ou pelo menos não tinha isso constatado como uma coisa emergente que já estava acontecendo, né, podia estar latente lá, né, existia o potencial, tanto é que a gente está nesse caminho, mas se a gente pensar na época que Fernando Henrique, PSDB, né, estava governando, enfim, tudo estava tranquilo, tudo estava mais tranquilo e o nosso país tinha uma unidade, a gente não estava dividido. Então a gente poderia voltar para isso se o nosso presidente fosse o Alckmin. E eu quero te dizer que eu acho que o Alckmin, por exemplo, seria o candidato do Alexandre de Moraes, caso ele pudesse escolher, não é o caso, porque ele foi secretário de segurança, foi, né? Ele tem mais ligação com o PSDB do que com o PT, ele jamais, não tem ninguém ali no STF que seja PT, tirando o Toffoli, qual é o nome do outro lá? Bigodinho, esqueci agora. Vocês sabem quem é, né? Tem uns 2, 3 ali, tá? Lewandowski deve ser petista, roxo. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Então, aí nós temos uma instituição, um poder forte que, se pudesse escolher, tu quer o Lula ou tu quer o Alckmin? A gente ia no Alckmin. Eu que não votei no Lula, votei no Bolsonaro, porque eu não queria o PT no poder, eu ficaria super, tá, melhor, sim, é melhor, eu acho melhor, mais ou menos a mesma coisa, pode até ser, mas é melhor, eu acho que é melhor. Eu tenho certeza que todo mundo que votou no Bolsonaro e que sabe que entendeu que não vai, que terminou, por agora não tem mais isso, acho que todo mundo, se a gente perguntar, prefere o Lula ou o Alckmin, só ia dizer, não, se tiver que escolher, o Alckmin, tem certeza. Se a gente pegar muita gente dessas que eu falei que não votou no Bolsonaro, que não votou em ninguém, se pudesse escolher, tu ia pegar o Alckmin? Ia pegar o Alckmin, claro. Então, o Alckmin, hoje, entenda o que eu estou dizendo, hoje, porque a gente tem que ver onde é que... Tudo é contexto e momento, em política principalmente. Política é momento. E um momento, se a gente num momento pudesse ter o Alckmin, era melhor. E o Alckmin, que representa está mais ao centro, ele ia, talvez, né,
Com certeza não. Eu acho que não seria tão radical quanto o PT vai ser. E haveria uma certa união política. Estaria tudo mais estável. O povo ia ficar mais contente. Eu acho que o povo poderia se unir nessa campanha. Quando o povo se uniu lá no lance da Dilma, era o povo. Era a grande maioria, não havia dúvida. E na época do impeachment da Dilma, todo mundo sabe que só houve o impeachment porque os políticos quiseram. Havia uma insatisfação dos políticos e é uma insatisfação que pode ser muito parecida agora. O que acontecia? Como lá havia meio que esse rodízio no poder, PSDB, PT, PMDB sempre meio que junto com os dois, tava sempre, mas chegou num determinado momento o PT quis ser hegemônico, o PT não quis dar, né, miguelão, quis dar uma rasteira e quis ficar no poder. O pessoal sentiu, os políticos sentiram, disse, não, temos que reagir agora. Se a gente não reagir agora, esses caras vão dominar para sempre, nós vamos ficar a reboque deles. E o combinado não era esse. E aí esses caras sabem que se o PT se engrandecer agora aí, se solidificar no poder, não sai mais. Então a candidatura do Alckmin ela é interessante para todo mundo. Aí eu estou falando em golpe de Estado? Jamais, eu sempre fui contra, eu sou a favor da Constituição. Havendo lesões na Constituição, alguém lesionando a Constituição, alguém chutando o joelho da Constituição, as partes baixas da Constituição, aí nós temos que fazer, nós todos brasileiros, os políticos todos, devem fazer, o STF deve fazer prevalecer a Constituição, que é a regra do jogo. Ali estão as regras do jogo. Neste caso, caso esse governo petista cometa algum deslize, algum atropelamento da Constituição, não respeite a Constituição, aí sim eu acho que fatalmente, infelizmente, pode acontecer o processo de impeachment. Então é um caminho interessante aí, hein? Essa união, essa pacificação em torno de um nome, que se acontecesse isso, o nome do Alckmin, que é o que entraria, porque é vice do Lula, nessa situação hipotética e indesejável, pelo menos da minha parte. Eu não desejo isso, eu só disse que tem essa possibilidade. Nessa possibilidade haveria uma unificação do Brasil. Estando o Alckmin lá, bom, aí a gente já continua indo para o outro, aí, porque tudo é momento, é passo a passo. Eu acho que tudo hoje é muito mais rápido. Hoje é speed, é rápido, nós temos a internet, nós temos a exigência toda, nem áudio a gente pode ter saco mais para ouvir mais que 1 minuto. Então a política também é tudo muito mais rápido. As ações, quando há interesse, elas acontecem rapidamente. Captou? Meu discípulo, meus queridos. Então, guarda para ti, reflexiona, como diz o outro, e seguimos falando. Mas é boa essa aí.